Atos capítulo 26. Paulo fala sobre o seu trabalho. 19 E Paulo terminou, dizendo: Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci a visão que veio do céu. 20 Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judeia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam, de fato, arrependidos. 21 Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. 22 Mas de até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que iria acontecer. 23 Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. 24 Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco. Estudou tanto, que acabou perdendo o juízo. 25 Paulo respondeu: Eu não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. 26 Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. 27 Então Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. 28 Agripa respondeu: Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? 29 Paulo disse: Pois eu pediria a Deus que, em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. 30 E o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram 31 e saíram, comentando: Este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. 32 Então Agripa disse a Festo: Ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Deuteronômio capítulo 33. A bênção das tribos. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. 2 Ele disse: O Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. 3 O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele, e aprendem as suas leis. 4 Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. 5 O Senhor Deus se tornou o rei do povo escolhido, quando as tribos e os seus chefes se reuniram. 6 Moisés disse isto a respeito da tribo de Ruben: Que Ruben viva e nunca morra. Que o seu povo seja sempre numeroso. 7 A respeito da tribo de Judá foi isto o que Moisés disse: Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. 8 A respeito da tribo de Levi ele disse: Ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutiste com eles. 9 Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis, e cumprem tua aliança. 10 Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença, e no teu altar oferecerão sacrifícios. 11 Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte. Que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os seus inimigos, para que nunca mais se levantem. 12 Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro, e eles viverão debaixo da sua proteção. 13 A respeito da tribo de José ele disse: Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu, e fontes das profundezas da terra. 14 Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. 15 Que os montes antigos produzam ricas colheitas. 16 Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom.
que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. 17 Ele tem a beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. 18 A respeito das tribos de Zebulon e de Issacar foi isto o que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países, e Issacar enriqueça, negociando dentro do país. 19 Eles convidam os povos para virem à sua montanha e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. 20 A respeito da tribo de Gade ele disse: bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. 21 Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor. Quando os líderes do povo se reuniram. 22 A respeito da tribo de Dan ele disse: Dan é como um leãozinho, que vive saltando na terra de Bazã. 23 A respeito da tribo de Naftali ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. 24 A respeito da tribo de Azer ele disse: de todas as tribos Azer é a mais abençoada. Que o povo de Azer seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitas oliveiras. 25 Que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. 26 Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus. Forte e majestoso, ele atravessa os céus e, montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. 27 O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. 28 O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. 29 Povo de Israel, como você é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Deuteronômio capítulo 34. A morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. 2 O território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste. O território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste. 3 A região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. 4 E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. 5 Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. 6 Deus o sepultou ali, no vale que fica em frente da cidade de Bet-Peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. 7 Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. 8 Ali nas planícies de Moabe os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. 9 Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. 10 Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. 11 Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. 12 Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel.